Olá, pessoal. Uma ótima tarde a todos. É muito legal estar com vocês para trazer um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre medicina funcional, sobre a prática integrativa de várias ciências em prol da cura e da melhora da qualidade de vida. Esse é o projeto Manual do Proprietário, onde há uma década nós conversamos aqui que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Acho que isso já está muito claro para nós todos que seguimos o projeto Manual do Proprietário, como também está a cada dia ficando mais claro para todas as pessoas envolvidas na área de saúde. O que a gente tem visto hoje é o que a gente chama de remediar. Remediar não é curar, remediar não é prevenir. Remediar é simplesmente apagar incêndio, é cuidar do sintoma e não da causa, é empurrar a sujeira para baixo do tapete. E qual é o grande propósito? O que nos move é justamente a possibilidade de utilizar pouquíssimas práticas, pouquíssimos conhecimentos, muito simples de ser colocados em ação e que podem mudar completamente a evolução das nossas condições de saúde física e emocional ao longo da vida. Todos sabem que nós estamos tendo muito mais tempo de viver, que a expectativa de vida vem aumentando e que, concomitantemente, as doenças crônico-degenerativas também estão aumentando. Então, normalmente a gente está tendo mais tempo para viver, para ter mais tempo para ficar doente, mais tempo para tomar remédios. E qual é o propósito? É poder viver muito tempo e viver com qualidade de vida. Então, eu estou pensando hoje em abordar um tópico com vocês, um tema que é muito, muito importante, que faz parte do envelhecimento, mas também ocorre em pessoas jovens. Vocês bem sabem que tudo vai envelhecendo, né? Nossos tecidos todos vão envelhecendo, nossas células vão envelhecendo, nossos órgãos vão envelhecendo, vão diminuindo a função, nossos animaizinhos de estimação vão envelhecendo, tudo vai envelhecendo, é um processo natural. E o que a gente poderia estar fazendo para estar nesse processo, mas de uma forma com muita qualidade? Chegar lá na frente como octogenário, como centenário, ainda autônomo, ainda independente, ainda com sonhos, ainda com vontade de viver, com consciência, com cognição preservada. E, então, isso é muito raro da gente estar assistindo. É por isso que, colocando em prática algumas situações, a gente tem uma certeza muito maior de poder chegar lá. Uma das coisas mais assustadoras hoje no consultório é o termo osteoporose. As pessoas chegam no consultório e falam assim: eu fiz uma densitometria óssea porque o meu clínico pediu, ou porque o endócrino pediu, ou porque o ginecologista pediu. E olha só, doutor, meus ossos estão fracos. Eu estou com osteopenia ou eu estou com osteoporose. Bom, osteopenia é um processo anterior à osteoporose, né? Mas que já denota uma perda dessa massa óssea. Então, o que seria a osteoporose? Perda da densidade, da massa, da qualidade óssea. E eu quero que você entenda como se proteger dessa situação, que causa uma série de coisas, como diminuição da sua estatura, a gente vai encolhendo, dores, fraturas ósseas, incapacitação, cirurgias, as complicações pós-operatórias das cirurgias, como infecções, tromboembolismo e muitas vezes a morte, como vocês vão ver algumas estatísticas que eu vou mostrar para vocês. O nosso osso se torna tão frágil que qualquer estressezinho muito leve, um simples
tropeço, um tropicão, um entorse e até uma tosse, né, pode ocasionar fraturas. Lembre-se que a população mundial está envelhecendo, estamos vivendo mais tempo e a possibilidade de osteoporose, obviamente, vai aumentando. Então, observem só, aproximadamente 40% das mortes em idosos americanos entre 80 e 90 anos de idade ocorrem em decorrência de complicações pós-operatórias de fraturas do quadril. Então, 40% das mortes de pessoas entre 80 e 90 anos americanas ocorrem em consequência das cirurgias ocasionadas por fratura de quadril. Outro dado interessante, 30% das formas das fraturas decorrentes de osteoporose ocorrem justamente no quadril. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil nós estimamos 10 milhões de pessoas osteoporóticas e que destes resultarão cerca de 2 milhões de fraturas ano. Então, exatamente os números que eu estou passando para vocês são números extremamente fidedignos, estatísticos. Temos então 10 milhões de pessoas já nessa situação, que já perderam a qualidade, a massa, a densidade óssea, e desses 10 milhões, 2 milhões ou um pouco mais vão ter uma fratura dentro de um ano. As taxas de mortalidade em um ano após fratura de colo de fêmur ou de quadril, que vocês bem conhecem, em indivíduos com menos de 70 anos, essa taxa é de 20%. 20% das pessoas abaixo de 70 anos que tiverem uma fratura de quadril têm uma taxa de mortalidade em um ano de 20%. Se essa pessoa tiver entre 70 e 80 anos de idade, essa possibilidade, essa taxa de mortalidade sobe para 30%. E se esses indivíduos estiverem acima de 80 anos, essa taxa de mortalidade chegará a 40%. Então veja, é muito triste a gente perder um ente querido numa faixa etária dessa, um avô, uma avó, que ainda é plenamente lúcido, capacitado, por uma simples fratura, porque teve um osso que ao longo do tempo foi perdendo a sua densidade e a sua qualidade. Para você entender, o osso ele é um órgão constituído por proteína e por minerais, e ele está em constante reorganização. Nós temos no osso duas células características principais. Os osteoblastos, que eles vão produzindo, né, novo tecido osso ao longo da vida. Então os osteoblastos constroem, e os osteoclastos são os que vão destruindo o osso velho. Enquanto nós somos pequenos, crianças, na fase de crescimento, e até por volta dos 30 anos de idade, nós temos o maior trabalho dos osteoblastos, produzindo osso para criar a nossa estruturação, a nossa constituição e a reserva de massa óssea para a nossa velhice. A partir dessa fase, o aumento da atividade dos osteoclastos começa a predominar e a tendência é perdermos mais osso do que produzimos. Então, o grande desafio é manter essas duas células, os osteoblastos e os osteoclastos, trabalhando harmonicamente para que o que é perdido seja produzido e que a massa seja mantida, para que evitemos a osteoporose e todas as suas complicações. Apesar da técnica de densitometria óssea ter sido desenvolvida por John Cameron e James Sorenson em 1963, o primeiro equipamento de densitometria desenvolvido foi pela Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos, em 1972, e só chegou no Brasil em 1989, quase em 1990. Né? A osteoporose, com ou sem esse nome e suas regras para o diagnóstico de osteoporose, sempre existiu como um envelhecimento natural de qualquer tecido do nosso organismo. Pessoalmente, eu desfruto também da certeza
que, se olharmos para um século atrás, a sua incidência seria irrisória em relação aos dias de hoje. Digo, a incidência de osteoporose seria muito menor do que é hoje, há 100 anos atrás, pois as pessoas comiam alimentos vivos, não processados, industrializados, comiam muito menos açúcar, muito menos sal, não tinham gorduras artificiais. Não é? Eles não eram sedentários, eles não tinham carros, máquinas, bicicletas, motos, tudo para fazer o trabalho deles, escada rolantes, eles se movimentavam o tempo inteiro. E também, sobretudo, porque eles tinham expectativa de vida menor, viviam menos, e o osso tinha menos tempo para envelhecer, para ficar fraco, ficar sem consistência. Mas o que importa é agora. Né? E nas últimas décadas ficou muito em evidência só um lado desse processo da osteoporose. E está justamente vinculado às mulheres menopausadas, porque elas têm a sua densidade óssea aceleradamente diminuída em função da diminuição da produção de hormônios sexuais nessa fase. E não é só pela diminuição de estrogênio, queria que vocês soubessem, mas também da progesterona e da testosterona. Então vocês lembram, quando eu falo para vocês de modulação hormonal, a modulação, manter níveis mínimos adequados de hormônio ao longo de toda a vida é importante para tantos aspectos, inclusive esse de você manter seu esqueleto íntegro para te sustentar até seus últimos dias de vida. Em função dessa visão clínica obtusa de só olhar, pensar em menopausa em mulheres, e principalmente em mulheres menopausadas, infelizmente, muitos homens e mulheres não menopausadas deixaram ou deixam de ser avaliados e têm seu diagnóstico de osteoporose definido só na oportunidade em que já sofrem uma fratura. Olha que triste, pessoal. Então, para vocês entenderem um pouco, né, o que fazem esses hormônios? A progesterona, ela estimula aquela celulinha, o osteoblasto, a produzir osso. E o estrogênio, ele inibe o osteoclasto, que é aquela célula que destrói osso, para que ela não destrua osso. Então, enquanto a mulher está numa franca produção de progesterona, ela está estimulando o osteoblasto, e produzindo estrogênio, ela está inibindo o osteoclasto para que ele não destrua a célula óssea. Então, ela normalmente tem uma boa densidade óssea. A testosterona tem também papel importante na preservação da massa óssea de homens e de mulheres. Haja visto que entre os 40 a 70 anos, o homem também perde, em média, 15% de sua massa óssea, porque é justamente a fase que coincide com o declínio da produção de testosterona, que ele entra na andropausa. Olha que interessante. As diretrizes atuais indicam a realização de densitometria óssea em todos os homens a partir dos 70 anos. E aí, eu pondero e faço uma consideração com vocês. Por que esperar os 70 anos para realizar essa avaliação? Se sabemos que a diminuição da densidade óssea acomete 1 em 4 homens a partir dos 50 anos. Isso mesmo, 1 em cada 4 homens a partir dos 50 anos já tem uma diminuição da sua massa óssea. Considero muito mais importante uma avaliação personalizada em ambos os sexos e avaliar o paciente quanto ao estilo de vida de cada um, a sua hereditariedade, a individualidade bioquímica. Não tem 2 seres iguais, né? E se pôr logo em prática todas as possibilidades da medicina funcional no sentido da preservação dessa estrutura óssea, o que trará, além disso, benefício em toda a saúde da pessoa. E você vai entender isso muito bem já já. Então, eu não vou esperar. Se eu sei que esse homem, ele é uma pessoa acostumada a beber álcool moderadamente ou bastante, quase todos os dias, se alimenta muito mal, ele fuma, ele é sedentário, é um executivo, ele tem uma possibilidade muito maior de ter osteoporose ou perda da densidade óssea mais cedo. Então eu não vou esperar até os 70 anos para fazer isso.
Se por outro lado ele me conta que o pai dele, a mãe dele tiveram osteoporose, fratura de quadril e tudo mais, ele também tem hereditariedade por trás disso e nós não vamos esperar. Então é isso que eu falo, individualidade bioquímica. Observar. Se por outro lado eu tenho um homem de 55 anos, 60 anos, que se alimenta muito bem, que é atleta, que não fuma, que não bebe, que não tem história familiar, esse sim eu posso esperar mais tempo para avaliar. Mas mesmo assim, a gente já vai colocando em prática tudo o que é possível para que se mantenha a produção adequada de osso ao longo da vida, né? Mas se por outro lado se achar melhor simplesmente receber um diagnóstico e ter um tratamento convencional com drogas instituído, né, seus resultados serão pobres, conforme os próprios estudos atuais nos mostram, né, e a relação de efeitos colaterais desses tratamentos enormes. Tá ok? Então, olha só a importância de um único detalhe. Causas de osteoporose: má nutrição, alimentos processados, alimentos ácidos, como farinha refinada, como açúcar, excesso de proteína animal. O alcoolismo diminui a atividade osteoblástica da célula que produz osso. O tabagismo, a nicotina do cigarro aumenta o cortisol e aumento de cortisol leva à perda óssea. O sedentarismo, a falta de atividade física, doenças como o diabetes, o hiperparatireoidismo, as doenças hepáticas, doenças inflamatórias intestinais, doenças de má absorção, uso de corticoides cronicamente em pacientes alérgicos, crônicos, asmáticos, reumáticos, também fazem esses pacientes perderem massa óssea. Outros remédios, como aqueles famosos prazóis da vida, que todo mundo costuma indicar para proteger o estômago de todos aí, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, causam osteoporose, antidepressivos, anticonvulsivantes, entre inúmeras outras drogas. Outras situações que levam é a andropausa, é a menopausa, é o déficit de vitamina D, é o déficit de ácido clorídrico, que vocês devem ter lembrado quando eu falava para vocês, quando eu falava sobre intestino, é a falta de enzimas digestivas, também, por também deficiência de ácido clorídrico, pelo uso de substâncias antiácidas, né, para dor de estômago, para azia, para refluxo. Esses remédios todos levam a isso. Então, vamos entender o que a gente pode fazer para prevenir e tratar isso tudo. Mas antes eu queria dar um alô para você que está sintonizando agora a nossa Mundial. Esse é o programa Manual do Proprietário. Eu estou todas as terças com vocês aqui, ao vivo, às 14 horas, trazendo estudos científicos, trazendo assuntos do seu interesse, para você poder praticar a melhor forma possível de medicina preventiva. O nosso link para contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então encaminhe seus e-mails com sugestões de pauta, com dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, vai preparar esse trabalho com muito carinho, me entrega, e aí eu estou oportunamente respondendo a vocês sobre tudo isso aqui. Tá? Outra coisa, eu falo de muitos detalhes para vocês e às vezes vocês estão no trabalho, vocês não têm tempo de estar anotando para depois poder pesquisar com calma no fim de semana, e uma ferramenta extremamente útil para vocês é o youtube.com. Então, vão a youtube.com, se cadastrem no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, é muito simples, prático e gratuito. Se cadastrem no canal, Dr. Edmond Saab Júnior. Apertem o sininho que tem ali e toda semana vocês vão receber a comunicação que tem um novo programa para vocês. Aí vocês vão poder estar assistindo esse programa todo e todos os outros que eu falei ao longo dos anos, anotando, pesquisando, colocando em prática isso tudo e tornando a vida de vocês com uma qualidade muito superior, de vocês e de todos ao seu redor, não é? Então, uma boa sugestão é todos que têm osteoporose e osteopenia na família, que encaminhassem dúvidas já para o nosso programa da semana que vem, para a gente acabar ilustrando, né, tudo que nós falamos hoje, né, com essas dúvidas de vocês. Então, como prevenir e tratar? Bom, se você ou seu médico optaram pelo tratamento convencional,
tomar muito leite, comer laticínios ricos em cálcio, ou suplementar os padronizados carbonatos de cálcio de baixa dose de vitamina D associado, que tem aí no mercado aí há 20, 30 anos, que todo mundo prescreve, Oscal D, isso e aquilo, que realmente não funciona, porque a dose é baixa de vitamina D e porque aquele cálcio na forma de carbonato não é absorvido, né? E também utilizar as drogas mais comumente prescritas, que são os bifosfonados, que tem os que você toma uma vez por semana, o alendronato, os que você toma uma vez por mês, né? Eu gostaria muito que você levasse em consideração o que eu vou te sugerir como apoio para a sua saúde óssea, e não só óssea, porque quando você fizer o que eu vou estar te falando agora, você vai estar beneficiando a sua saúde como um todo. Antes disso, dê uma olhadinha no que é interessante aqui. Os países do mundo onde se consomem mais leite e derivados têm a maior incidência de osteoporose. Os países asiáticos que menos consomem têm a menor incidência. Então já fica claro aqui para vocês que não adianta encher o corpo de vocês do cálcio derivado de leite e derivados. Leve em conta que seus ossos, além de se sustentar, têm também um enorme trabalho metabólico. 90% ou mais do cálcio estocado nos nossos corpos estão ali contidos e em constante movimento, saindo do osso para a corrente sanguínea para manter o pH do sangue normal, que é vital para a vida, e retornando ao osso ciclicamente. Ou seja, quanto mais alimento ácido comer, mais cálcio você vai ter que tirar do seu osso para manter o pH do sangue normal. Então, cuidado com refrigerante, suco de caixinha, doce, farinha de trigo refinada, proteína animal em excesso. Isso é muito importante, né? Então, como é que você vai tratar isso tudo? Dieta. A dieta que a gente sempre fala, nos vídeos que tem aí no YouTube, no meu canal para vocês, nutrição do futuro, nutrologia funcional, isso vocês vão encontrar exatamente como se nutrir. E aí, vocês vão conseguir, como é que fazer para absorver o cálcio dessa quantidade grande de vegetal que vocês vão comer? Primeiro, desmamar de todos os medicamentos nocivos. Esses prazóis da vida têm que ser desmamados, senão você não consegue absorver nenhum nutriente. Repor, se necessário, ácido clorídrico e enzimas digestivas. Cuidar da permeabilidade intestinal e da flora intestinal. Tem programas que eu só falo disso para você também. Usar a vitamina D e mantê-la em níveis ótimos, entre 50 e 70, para absorver o cálcio que vocês comem. Modular os hormônios sexuais em homens e mulheres sempre que possível. Orientar a atividade física, fundamental ao estímulo à produção de massa óssea, caminhadas, pilates, natação, musculação, tudo isso é muito importante. Suplementar o magnésio, que é o maestro da orquestra, sem ele nada funciona. Tem também um programa para vocês assistirem falando só do magnésio. Além disso, o que é mais importante também ser suplementado, vitamina A, silício, boro, zinco, cobre, complexo B e a vitamina K2, MK7, ela que vai dirigir esse cálcio que você absorveu através da vitamina D para o osso e não deixar esse cálcio solto à toa, endurecendo as válvulas cardíacas, fazendo pedra nas vias urinárias, estreitando as paredes arteriais, aumentando a pressão e etc. Outra coisa importante, o flúor em excesso, e nós estamos todos contaminados por muito flúor, ele é tóxico ao organismo. Ele transforma o nosso depósito de cálcio, que é a hidroxiapatita, em fluoroapatita e altera a estrutura do osso. Então, utilizar as técnicas de detox que eu ensino para vocês, fugirem de tudo que tem flúor. Flúor tem até na água que a gente bebe. Então aí você percebe como é simples manter sua mobilidade, integridade, flexibilidade, não ter fraturas, não morrer em função dessas fraturas. E é tudo muito prático e fácil de realizar, gente. Essa é a missão, isso é o que move o projeto Manual do Proprietário. Então, eu espero para a semana que vem, vários de vocês enviando tudo o que vocês quiserem mais saber sobre osteoporose, osteopenia, para a gente poder ilustrar ainda mais esse baita programa que eu fiz com muito carinho para vocês, tá ok? Quero desejar uma ótima semana a todos, um fim de semana maravilhoso, um grande abraço do amigo Edmond e até terça, gente. Tchau, tchau.